Não é fenômeno meteorológico, mas é um fenômeno. O que acontece no Congresso Nacional na última semana é uma aberração. Presa na Itália, a deputada Carla Zambelli vai continuar ocupando uma cadeira na Câmara. Na madrugada de hoje, 227 parlamentares votaram a favor da cassação do mandato e 170 rejeitaram. Mas como assim? A maioria votou a favor da cassação e ela continua deputada? Sim, porque eram necessários 257 votos para que ela perdesse o cargo. Em maio, Carla Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão pela invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. Antes, ela fugiu para Itália. Aliás, antes de ser presa, ela fugiu para a Itália e, com o impasse, essa questão pode ser analisada mais uma vez pelo STF. Porém, na Câmara, Carla Zambelli não registra a presença desde outubro, depois de um período de licença. Além desta decisão, houve também uma outra decisão, mas aí a respeito da possível cassação de Glauber Braga, aquele deputado que mais uma vez sentou, ou assumiu, ficou prendendo ali a cadeira do presidente Hugo Motta, foi retirado à força. Todo aquele bafafá que a gente comentou ontem e falou bastante, né, aqui na nossa programação, mas Glauber Braga continua no cargo. Vai ser afastado, né, Márcio Rocha, mas ele não será cassado dessa vez. Bom dia para você. Oi, pessoal, bom dia para vocês, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, a gente teve tá tendo uma semana, na verdade, né, de muitas emoções dentro do Congresso Nacional. Então, voltando um pouquinho na questão da Carla Zambelli, né, a deputada teve esse pedido de cassação rejeitado, né, o plenário da Câmara decidiu rejeitar essa cassação da Carla Zambelli, que segue presa lá na Itália. A gente lembra também que ela foi condenada a 10 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal naquele processo que trata justamente da invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Como a gente falou, né, ao todo foram 227 votos a favor, 170 contrários e 10 abstenções, mas é um número insuficiente aí para confirmar essa cassação, já que são necessários 257 votos. No entanto, a gente tem que lembrar o seguinte, que dentro da Comissão de Constituição e Justiça, essa perda do mandato tinha sido aprovada, né, por 32 votos a 2, ou seja, o plenário não seguiu a recomendação da CCJ. Então, dessa maneira, mesmo condenada pela primeira turma do Supremo por unanimidade em maio e aguardando um processo de extradição pedido pelo governo brasileiro, os parlamentares entenderam que ela pode permanecer como parlamentar. De acordo com a acusação apresentada pela Procuradoria-Geral da República, a intenção de Carla Zambelli era colocar em dúvida a legitimidade da justiça brasileira e alimentar as manifestações contra as instituições. Essa decisão do Supremo é definitiva, ou seja, não cabem mais recursos, e a gente vai seguir acompanhando esse caso aqui também. Em outro ponto, né, nessa mesma sessão, o plenário da Câmara decidiu aprovar essa suspensão do mandato do deputado Glauber Braga por 6 meses, ele que é do PSOL. A Casa se reuniu nessa quarta-feira para votar a cassação, mas a proposta foi substituída pela suspensão do mandato, que foi acolhido pelo voto aí de 318 parlamentares. Isso porque, segundo foi discutido durante essa sessão, até os parlamentares da oposição apoiaram essa pena mais branda. O Glauber Braga foi acusado pelo Partido Novo de ter faltado ao decoro parlamentar ao expulsar em abril do ano passado, com empurrões e chutes, o integrante do Movimento Brasil Livre. E aí, lembrando também que também nesta quarta-feira o presidente da Câmara notificou os deputados Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem, ambos do PL, do Partido Liberal, sobre os processos que também podem cassar o mandato desses parlamentares. No caso de Eduardo, pela ausência de mais de um terço das sessões da Câmara neste ano, ultrapassando o limite de faltas permitido, e já Ramagem, que fugiu para os Estados Unidos pela condenação no processo, né, na trama que ficou conhecida aí pelo processo da tentativa de golpe de Estado depois das eleições de 2022. Então, por enquanto, Carla Zambelli está livre desse processo, né, não livre presa, mas ela está livre desse processo de cassação, e Glauber Braga com mandato suspenso. Olha, não é sempre que a gente ouve falar de Congresso Nacional funcionando ao longo da madrugada, mas tem sido bem recorrente, né, Márcio Rocha? Agora, infelizmente, o tema não é a população, não somos nós. Não. Eles fazem isso para discutir coisas entre eles. É triste, né, perceber que é descarado. A gente falava
enfim, há alguns meses, houve uma mobilização muito grande da população com relação à PEC da blindagem. Os parlamentares ouviram, né, as vozes das ruas, eles derrubaram aquela PEC da blindagem. Mas agora o que a gente sente é que não importa o que a população diga, se a população vai para a rua, não vai, dane-se. Né? O que eles querem é o que vai ser feito e parece que a cadeira é deles. A cadeira não é da população, não é do eleitor que votou para que essas pessoas, né, nos representem. É triste demais, né, Fábio? São costuras políticas. Ô, Márcio, a Carla não foi nem afastada, nada, e continua recebendo salários, né? Eu tenho aqui uma reportagem do UOL da semana passada, né? Zambelli já custou R$521 mil à Câmara desde que fugiu do Brasil. Então, quer dizer, houve a suspensão do Glauber e da Carla, nem isso, né? E aí ela vai custar mais alguns reais, né, por causa dessa decisão da Câmara, né? E o que eu acho interessante é que ela está presa, né? Ela não está detida na Itália, né? Então ela pode ser, como a gente já falou aqui em Brasília, né? Pode fazer parte aí da bancada da cadeia, né? Ela pode ficar durante muito tempo aí esperando esse processo de extradição, recebendo salários como se nada tivesse acontecendo, mantendo uma estrutura, assessores, enfim, tudo isso que a gente tem dentro da Câmara dos Deputados. E aí a gente fica na expectativa, já que a Constituição determina que essa decisão cabe aos parlamentares, né? A Câmara, o plenário. Então, é uma contradição que nosso sistema tem. São 12 assessores que continuam a trabalhar para Carla Zambelli. Exato. Que está presa na Itália, continua a receber salário, e não dá para imaginar o que esses 170 deputados que votaram contra a cassação pensam, o que eles imaginam. Ela foi condenada a 10 anos de prisão, fugiu para a Itália, está presa na Itália, aguardando a extradição, e não caçam a Carla Zambelli. A gente aqui não é a favor do que fez o Glauber Braga, de jeito nenhum. Ele também não foi cassado, mas foi suspenso por 6 meses. Mas de acordo com o que aconteceu ontem na Câmara dos Deputados, é mais grave você dar o chute na bunda de um cara que entra lá para encher o saco de um deputado do que sair correndo pela rua com um revólver na mão e do que invadir o sistema do STF e criar um documento falso ameaçando um ministro. É muito mais grave dar o chute na bunda de alguém que invadiu lá. Isso aí vale a suspensão. Invadiu Para outra que fez tudo aquilo, foi condenada a 10 anos, fugiu para a Itália e está presa lá, nada, continua recebendo, inclusive. Negócio impressionante. E aí quando o Márcio faz parte da bancada da cadeia, né? Bancada do xadrez. Bancada da cela. É muito suco de Brasil, né, gente? O Fujão do Ramagem tá lá de novo. Tá nos exatamente. Estados Unidos também, exatamente. O Fujão, também condenado. Fugiu para os Estados Unidos e está recebendo. Olha, queria só trazer aqui um destaque que está, né, no jornal Folha de São Paulo. Ontem nós falávamos sobre a censura a jornalistas e o que aconteceu no Congresso Nacional. O presidente da Câmara, Hugo Motta, não falou ontem, né, sobre aquela ação dos policiais legislativos de censurar o trabalho da imprensa durante a retirada à força do deputado Glauber Braga da cadeira da presidência. A Motta até sinalizou se reunir com representantes dos profissionais que atuam na cobertura jornalística da Câmara para discutir esse episódio, mas não recebeu ninguém. Uma comitiva de jornalistas conversou com a assessoria da imprensa. Depois do encontro, essa comitiva afirmou que auxiliares de Motta disseram que deve ser publicada uma nota com esclarecimentos formais e que há uma determinação de sindicância para as apurações. Nada dessa nota ainda, Márcio? Também essa sindicância já foi aberta? Tem alguma notícia nesse sentido? Aparentemente não, né? Vai ficar por isso mesmo. Por enquanto a gente vai esperar essa nota, né? A gente lembra que até nosso colega Túlio Amancio estava no meio desses 5 jornalistas que fariam essa reunião com o presidente Hugo Motta, né? Mas depois ele decidiu não mais aparecer, né, nessa reunião, acabou mandando a assessoria de imprensa para tratar desse assunto, mas é mais um episódio, né, do que a gente que trabalha aqui dentro do Congresso Nacional acaba sofrendo, né? Não é a primeira vez que a gente tem essa questão de, digamos assim, truculência envolvendo aí a segurança da Câmara com os jornalistas, né? Então esse foi só o ápice do que já acontece aqui nos últimos tempos. A gente fica esperando, assim, torcendo também para que a gente consiga ter algum ponto de diálogo, assim, ter alguma coisa, assim, porque só para falar um depoimento assim bem breve, durante esses últimos meses a gente chegou a ter reuniões com a assessoria da Câmara, com o DEPOL, enfim, para falar justamente desse tratamento que nós jornalistas estávamos tendo durante, principalmente a chegada e saída de Hugo Motta
da Câmara, né? Só que a gente está falando assim, não precisa ser assim, vamos conversar, vamos combinar um jeito de conversar com o Hugo Mota quando ele chegar, e nada disso foi feito, né? Isso não foi cumprido. E aí anteontem, a gente teve o auge dessa situação, com toda aquela truculência que a gente teve, de segurança batendo nas meninas e tudo mais. Então, ainda não tem muita solução esse caso não, mas a gente está na expectativa, né? Esperando que esse clima entre nós e a direção da Câmara fique um pouco mais ameno para a gente poder discutir e chegar num acordo, né? Falar assim, não pode ser dessa maneira, não pode sair batendo, não pode sair empurrando, mas por enquanto a gente vai ter que esperar a manifestação do presidente Hugo Mota.